Olá a todos, eu sou a Letícia e hoje falarei um pouco sobre meu trabalho de conclusão de curso, uma visão da engenharia química sobre a produção de nanopartículas para aplicações farmacêuticas e cosméticas. Eu sou orientada pelo professor Victor e co-orientada pela Juliana. Primeiramente, precisamos entender o que são as nanopartículas. Elas são partículas sólidas muito pequenas, com um diâmetro entre 10 e 1000 nanômetros. Mas o que é um nanômetro? Para a gente ter uma noção dessa dimensão, eu trouxe aqui uma escala. Primeiramente, temos a macroescala, que compreende entre 1 metro, que é o tamanho de uma criança, por exemplo, até 1 milímetro, o tamanho de uma formiga. Depois temos a microescala, que compreende desde o tamanho da formiga até 1 micrômetro, que é, por exemplo, o tamanho de uma bactéria. E após a microescala, nós temos a nanoescala, que é onde estão as nanopartículas, que compreende desde 1 nanômetro até 1 micrômetro. Dentro dessa nanoescala temos, por exemplo, também o vírus. O que torna as nanopartículas tão importantes são as suas características. As duas principais são que elas se ligam facilmente a outras moléculas, o que permite que elas sejam utilizadas em diversas aplicações. E elas possuem uma alta porcentagem de átomos em sua superfície quando comparada às partículas de tamanhos maiores. Isso faz com que elas sejam mais reativas. Há vários tipos de nanopartículas, que são divididas de acordo com o material que as originou. E o interessante é que elas possuem características químicas, físicas e mecânicas diferentes deste material. Aqui estão alguns exemplos das nanopartículas mais estudadas e usadas hoje em dia: as poliméricas, as lipídicas sólidas, as metálicas, como por exemplo a partícula de ouro, o carbono e as magnéticas. Este trabalho será focado no estudo das nanopartículas lipídicas sólidas, devido à sua importância nas aplicações farmacêuticas e cosméticas. Uma de suas principais características é a sua elevada estabilidade. Elas se encontram no estado sólido à temperatura ambiente e corporal, o que permite que ela seja estocada facilmente e podem permanecer estáveis por até 3 anos. Elas são muito fáceis de ser produzidas em larga escala e têm um baixo custo de produção. Na sua produção, não são usados solventes orgânicos, o que faz com que elas apresentem uma toxicidade de 10 a 100 vezes menor quando comparadas a nanopartículas poliméricas. Na área farmacêutica, as nanopartículas são utilizadas para carregar o fármaco para dentro das nossas células. Na figura esquerda, podemos ver um desenho representativo em que mostra o fármaco inserido na matriz lipídica e, por volta dessa matriz, há os sulfactantes e emulsificantes, que garantem uma estabilidade para a nanopartícula. Há duas principais características delas que fazem com que elas sejam muito importantes para a fabricação de medicamentos. Primeiramente, elas liberam o fármaco de maneira controlada a níveis terapêuticos, evitando uma superdosagem. E elas também são muito seletivas, como por exemplo podemos ver na foto à direita um tumor cancerígeno. As nanopartículas agem somente nas células cancerígenas, não atingindo as células saudáveis. Na área cosmética, elas são utilizadas principalmente em produtos para a pele, para o rosto e para os lábios. Uma de suas principais características é a diminuição da perda de água da pele, ajudando a manter a hidratação. Elas também aumentam a estabilidade química dos produtos labiais e a eficácia dos ingredientes ativos, o que faz com que eles possam ser usados em uma menor concentração. Na figura esquerda, nós podemos ver a diferença da ação do cosmético convencional com o cosmético com nanopartículas. Esse bloco representa a nossa pele e as bolinhas azuis o produto. Podemos ver que no cosmético convencional, por as partículas serem maiores, elas penetram menos na pele do que as nanopartículas. Na figura esquerda, podemos ver o exemplo da aplicação em protetores solares. Como as nanopartículas são muito menores que as tradicionais, elas bloqueiam muito mais a luz solar do que as outras. O engenheiro químico atua principalmente na produção das nanopartículas. O método de produção escolhido deve resultar em nanopartículas com características específicas
daquela aplicação desejada e estáveis química e fisicamente, para que possam ser manipuladas com mais facilidade. Os métodos de produção se dividem em dois principais tipos: o top-down, em que as nanopartículas são obtidas de materiais maiores do que elas, e o bottom-up, que elas são obtidas de materiais menores, como por exemplo átomos e moléculas. Muito obrigada por terem assistido, espero que tenham gostado.